E não sei se vocês sabem, mas comecei a trabalhar nesse livro pouco mais de 40 anos atrás, em Nova Gokula. Na Casa Rosa. Tá? Foi na Casa Rosa, né? Na Casa Rosa. Porque eu queria... Eu sempre queria apresentar a consciência de Krishna numa forma fácil de entender para o público em geral. Isso sempre era meu propósito, mesmo antes de entrar no movimento. Eu conto essa história que eu participei no verão de 69, no Harinam Sankirtan em Los Angeles, e decidi, porque eu tinha visto os devotos em Berkeley, decidi não assim cantar na fila com os devotos, porque eu queria que o público pudesse ver uma pessoa normal cantando. Me considerava normal. E por isso fiquei com... E nem sabia exatamente o que era o movimento Hare Krishna, mas eu sabia que era melhor ser normal, para que outras pessoas normais pudessem participar. Então, Nova Gokula, Misericórdia de Sri Sri Radha Gokulananda. Eu resolvi escrever um livro que fosse completamente acessível para o público em geral. Mas não podia... Então eu escrevi várias coisas, mas não podia completar o livro, porque eu era, como eu digo, às vezes, para usar um termo da psicologia, acho que artisticamente frígido. Porque assim, tantos anos no movimento, não especule, então, claro que não queremos especular filosoficamente, mas para mim não podia escrever um romance com pessoas reais. Eu achava que isso não posso, que as pessoas vão pensar, e que talvez eles vão pensar que estou me revelando nos caracteres, e não podia. Então eu escrevia coisas como, eu posso ver a palavra em português, caricaturas, podemos dizer. Ensaios? Não, caricaturas. E tentei completar o livro e ele não se completava. Então, inclusive, eu fiquei tão frustrado que não podia completar esse livro, que eu estava em Látua. Antes de Látua crescer, era só assim, eu e meus discípulos, vamos dizer, Cosa Nostra. E então eu fiquei tão frustrado que um dia eu disse, Krishna não quer que eu escreva este livro. Então decidi queimar. Porque naquela época só tinha máquinas de escrever, não tinha nada digital, computers. Então eu estava tão frustrado que não consigo completar esse livro, que peguei todos os papéis, e eu tinha um pátio lá de cimento, e botei todos os papéis lá, e bum, fogo. E queimei todas as páginas. A página, agora me livrei dessa frustração que não posso completar esse livro. E esqueci, ou tentei esquecer o livro. E quantos anos depois? Isso foi, acho que talvez 85. Então, talvez 5 anos depois, 5 anos depois, recebi um telefonema do meu amigo, alguns de vocês lembram, Ratadwaja Swami, que agora é um sannyasi guru, ele viajava comigo e me acompanhava, inclusive, várias vezes na Gokula. Ele escreveu para mim e disse, oi,
que estávamos assim, tirando todas as coisas de um centro de pregação que a gente tinha aberto em Orlando. E tinha alguns móveis que trouxemos para Alachua. E uma coisa foi uma escrivania. E numa gaveta da escrivania encontrei uma cópia do seu livro. Então eu pensei, puxa vida. Então deve ser, Krishna salvou o livro. Então isso me convenceu que Krishna queria que eu escrevesse esse livro. E aí eu pensei, peguei o livro de novo, mas realmente não sabia completá-lo. Não dava certo, então, mas estava convencido que Krishna está querendo alguma coisa de mim com esse livro. Então eu estava em Alachua outra vez, e durante para revelar tudo, assim como aquelas revistas, não? O Charity revela tudo. Então eu estava em Alachua, e um guru muito proeminente na ISKCON caiu, e foi uma queda bizarra, assim, de loucura. Aí, por uma síndrome psicológica, todo mundo me culpava a mim. E não sei, em inglês é chamado displacement. Você conhece o termo em português? Deslocamento. Deslocamento, é. Quer dizer, como você está numa fila, uma pessoa bate em você, você não pode, assim, bater nela, então você vira para outra pessoa, bate na outra pessoa. Foi algo assim, inclusive, foi tão absurdo que as pessoas me criticavam porque esse outro tinha caído. Inclusive, eu lembro nessa ocasião que o Conselho de New Raman Reti Alachua publicou uma nova resolução, que se um sannyasi, um guru chegar na comunidade, você não precisa cozinhar nada especial para ele. E se ele é diabético, não, mas... Então, foi uma coisa assim pesada, as pessoas me olhavam como se fosse o diabo. Então, quando publicaram essa resolução, que não precisa dar nenhuma atenção especial, não precisa cozinhar nada, em sério. Então, 4 horas ao norte de Alachua, uma cidadezinha, Warner Robins, onde mora a minha tia, Esther, e meu tio, que é a irmã mais nova da minha mãe. Então, eu dizia que, então, se eu quero experimentar cortesia védica, eu acho que eu vou ter que visitar a minha tia Esther. Como assim eu vou lá, ela vai cozinhar para mim. Então foi tão assim absurdo que eu decidi, com essas palavras, que eu preciso agora, que a ISKCON pirou tanto, que eu preciso achar um porto seguro. Vou ficar lá por um tempo, até as pessoas, espero que recuperem sua sanidade. Então, eu escolhi uma cidadezinha que eu sempre gostava, uma cidade universitária muito linda, no litoral central da Califórnia, chamada San Luis Obispo. Cidade assim, muito conhecida. Então, eu fui lá, aluguei condomínio, assim, no centro histórico, que foi muito agradável, uma cidadezinha, e vivia em paz, super feliz, com a associação à distância dos devotos. Então, tem um parque lá, muito belo, parque do Lago da Laguna Lake Park. Um parque muito lindo, que tem um lago, e ao lado tem morros assim, muito assim, espetaculares. Eu caminhava lá. Então, um belo dia, estou voltando para o livro, um belo dia, Krishna de repente me revelou como completar o livro.
E eu fiquei tão feliz que eu sabia que agora podia, que eu lembro que tirei meu chapéu, típico americano, joguei no ar, eu gritava que eu sabia que agora sim. E o que Krishna falou para mim nessa época foi que você tem que apresentar pessoas reais. Não pode ser mais um desenho animado, não pode ser... Você tem que... Porque eu tinha que criar ou simplesmente apresentar pessoas reais, o realismo literário. Que foi para uma pessoa assim, completamente imerso na cultura da ISKCON, foi... Mas eu entendi. E Krishna também me revelou que você tem que ter um moço e uma garota. E ao princípio, assim, com minha assim, essa inteligência única de sannyasi, então vai ser irmão e irmã. Mas depois eu entendi, não exatamente irmão e irmã. Daí, então Krishna fez outra coisa. Que um belo dia estava lá em São Luís do Bispo e tive, como se diz em português, eye strain. Quando você, assim, puxa demais os músculos do olho, eye strain. Ninguém sabe? Assim, não é uma coisa do olho mesmo, mas os músculos, você... Estiramento. Assim. E por algumas semanas não podia ler nada. Então eu entrei em pânico, que estou aqui sozinho com um brahmachari brasileiro. Estou aqui com um brahmachari e não tem outro serviço. Então a ideia de estar num lugar sem serviço devocional, para mim foi impossível. O que vou fazer se não vou servir a Krishna? Então, Krishna me deu uma intuição. Eu fui numa livraria lá no centro, perto do meu condomínio, e decidi, eu vou comprar livros audiobook. Aí isso foi outro momento importante. Comecei a estudar grandes autores e entender como é escrever. Eu entendi que escrever um romance é uma nova carreira. Igual, por exemplo, se eu decidisse de me tornar um dentista ou advogado, uma carreira profissional que eu tenho que aprender a escrever. E então começar a se escrever, e Charles Dickens, você conhece, né? É Charles Dickens que comprei um livro áudio dele, Great Expectations, Grandes Esperanças, e fiquei assim, completamente maravilhado. E outro dia, eu voltava ao meu condomínio com bolsas, as últimas compras de livros áudio, e uma senhora, assim, uma senhora que eu achava um pouco velha, que era muito mais jovem que sou agora, mas... Então, na Califórnia, todo mundo é amistoso, então, boa tarde. Aí eu falei para ela que eu voltava dessa livraria, uma livraria muito famosa, que eu voltava da livraria com os novos livros, e ela disse, que coincidência, porque eu estou voltando da biblioteca, e estou relendo Jane Austen. E ela perguntou, você já leu Jane Austen? Não. Assim, claro que tinha ouvido, mas sabia que era uma autora inglesa. Então ela disse, você tem que ler Jane Austen. Tudo bem, então, e disse, a próxima vez que cada semana eu comprava novos livros, da próxima compra eu vou comprar Jane Austen, prometo. Então, assim, eu fui escrevendo e cheguei num ponto que o livro era muito mais realista, mas não chegava lá. Não estava no ponto final. E uma coisa que aprendi é que eu não podia criar
caracteres, personagens. Eu tinha que simplesmente recebê-los. E Krishna enviava essas pessoas. Porque eu não podia controlar suas vidas, assim como num relacionamento saudável. Acho que é uma coisa para autores em geral, que querem escrever romances, que eu não podia controlar as personagens. Eu tinha que simplesmente observá-las e deixar que elas se revelassem a mim.